está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido pela sigla TDAH, um distúrbio psiquiátrico que afeta de 3 a 5% das crianças no mundo, segundo dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Para esclarecer e orientar a população sobre esse assunto tão importante, convidamos o médico psiquiatra André Boim. Seja bem-vindo, André, e agradecemos a sua presença. Olá a todos os espectadores, muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui e poder falar um pouco sobre saúde mental. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado pela presença, André, seja bem-vindo. Mas antes de iniciar a nossa entrevista, fomos às ruas ver o que as pessoas sabem sobre o transtorno. Pode rodar o VT aí. Você sabe o que é o TDAH? Infelizmente eu sei. Não, acho que TDAH não. É um transtorno de déficit de atenção. Tem ideia. Conhece alguém diagnosticado com a doença? Conheço. Meu filho trata diariamente, semanalmente, mensalmente, semestralmente e anualmente. Diagnosticado não. Como você avalia o comportamento do seu filho mediante a outras crianças ou adolescentes que não apresentam a doença? O meu filho já é adulto. Então, no caso dele, ele tem bela e boa condição de consciência dos transtornos que ele tem. Então, ele luta, mas ele sempre está buscando apoio e discernimento e conhecimento e capacidade para escapar que isso é uma cilada, né? Quando você percebe, a pessoa já está assim, com sinais claros, né? Que são os mais importantes. Mas no meu caso particular, meu filho está se cuidando bem. Mesmo não sendo de conhecimento geral da população, o TDAH hoje é um tema bastante comentado no ambiente escolar e também na área da saúde. O senhor poderia nos explicar melhor essa doença? Wellington, muito boa pergunta, né? O TDAH é uma doença que vem tomando mais atenção ultimamente. Ele inicialmente, né, no DSM-5, o Manual de Diagnósticos dos Transtornos Psiquiátricos de origem americana, né, ele é criado nos Estados Unidos, ele está no capítulo do neurodesenvolvimento. Então, na verdade, é uma doença que a gente estuda e tem observado que ela faz parte do desenvolvimento não muito usual, né, o que destoa um pouco do desenvolvimento normal de uma criança. Então, é a parte do desenvolvimento tanto da atenção, né, como aumento de movimentos, né, de não conseguir ficar parado, de andar para um lado para o outro, de precisar mexer todo momento com as pessoas, não conseguir aguardar a sua vez, como também da atenção, de a pessoa mais relapsa, que fica, não consegue, perde muitas coisas, não consegue memorizar, não anota, é aquela pessoa que às vezes a gente chama de desligado. E doutor, o TDAH pode estar associado a outros transtornos? Luiz Felipe, realmente esse é um ponto a salientar, né? Não só pode estar associado a outros transtornos mentais, como também eles podem ser confundidos com outros transtornos mentais. Então, é muito importante uma avaliação e um acompanhamento a longo prazo. É costumeiro, às vezes, o paciente fazer um teste de internet, chegar, eu tenho TDAH. Só que a avaliação ela precisa ser muito mais minuciosa. Então, um transtorno de ansiedade generalizado, como a gente bem sabe, a ansiedade dificulta a gente manter a atenção. E muitas vezes pode parecer um déficit de atenção, mas em si não é. Mas sim, a doença, como os transtornos mentais em si, muitas vezes a gente chama que eles são comórbidos, eles podem coexistir. Um muito comum na infância é o transtorno opositor desafiador associado com déficit de atenção e hiperatividade. Nos adultos, pode estar associado com a ansiedade, com a depressão, com episódios de bipolaridade na fase maníaca, que às vezes é muito difícil diferenciar esses transtornos psiquiátricos. Nos últimos anos, percebemos uma preocupação maior da população com a doença, se é assim que podemos chamar. Em sua opinião, o que levou a esse comportamento?
Antônio, nós, quanto sociedade, a nossa sociedade é uma sociedade que preza muito pela alta produtividade. Então, quando a gente não produz como a gente consideraria adequado, a gente procura uma razão. E muitas vezes é enfocado a doença, a questão de ser um déficit de atenção, alguma alteração, porque você não está produzindo comparativamente a seu colega, ou você quer produzir mais, e esse é um problema, onde que eu chamo, apelido como doping farmacológico, intelectual, porque às vezes as pessoas procuram de medicações para melhorar o seu funcionamento. Sim, nós temos uma prevalência, como vocês citaram, de 3 a 5%. É alta de transtornos psiquiátricos, mas nem sempre a pessoa precisa de um tratamento medicamentoso. Então, eu acredito que esse enfoque venha muito dessas questões, mas também por uma melhora do conhecimento nessa área. Doutor, as pessoas, elas já nascem com o transtorno ou elas vêm desenvolvendo? Renan, essa é uma questão que vem sendo discutida muito, Ainda não se está conclusivo, Mas, assim, temos a questão de a pessoa nascer com TDAH e manter na vida adulta. Tem a pessoa que não foi tratada na infância e faz o diagnóstico na vida adulta. Entretanto, não se está certo, mas existe uma hipótese, até muito capitaneada por um pesquisador brasileiro do Rio Grande do Sul, Rode, que talvez tem pessoas que na vida adulta desenvolvam déficit de atenção e hiperatividade. Mas eu não posso falar que isso é conclusivo. Isso são estudos preliminares. Doutor, existem sintomas semelhantes entre o autismo e o TDAH? Essas são algumas características, que a gente precisa observar, O autismo, ele tem mais dificuldade entre a interação social, Como se dá, Ele evita a interação social. Já o déficit de atenção e a hiperatividade pode parecer quando você não tem a hiperatividade, mas você só é mais ligado e você vive mais no seu mundo, mas você não evita o contato com o outro, A hiperatividade, já no TDAH, é assim, a pessoa quer muito contato social. Então, eles se diferenciam, mas como eu disse, eles também podem ser comórbidos. E é uma diferenciação, às vezes, difícil, mas, em geral, eles são entidades diferentes. André, para os pais que estão nos assistindo, o que deve ser feito caso tenha alguma suspeita dos sintomas do TDAH? Luiz, eu gostaria de salientar para os ouvintes, fiquem calmos, o diagnóstico psiquiátrico, ele precisa ser feito, tem muito benefício, mas ele é a longo prazo, não vai ser numa primeira avaliação, precisa procurar. Se existe essa possibilidade, conversa com os professores, vê se essa é uma hipótese adequada, se eles observam. Depois, procure um profissional, um médico psiquiatra. Se for uma criança, um psiquiatra infantil ou um psiquiatra muito bem formado para passar por uma avaliação. Dentro dessa avaliação, vai ser avaliado outros transtornos psiquiátricos, como comórbidos, se necessário, tratamento, e, se necessário, vai pedir algumas baterias de exames, tanto os clínicos como os laboratoriais, e depois, excluído essas causas, pode ser que necessite uma bateria de exame chamada neuropsicológico. Mas então, o que eu falo para os pais se acalme, comece a conversar com os professores, se achar que realmente tem possibilidades, eu oriento procurar um profissional bem informado. Se for criança, um psiquiatra infantil, se não um psiquiatra generalista, e para ele começar uma avaliação. Agora, vamos assistir o depoimento de Vitor Morales, um jovem universitário que tem o diagnóstico de TDAH e se dispôs a contar para nós como lida com a doença. Vamos lá? Vitor Morales,
Tenho 24 anos e tenho diagnóstico de TDAH. Eu descobri, creio que lá para os 8 anos, algo no fundamental. Bom, no começo, acho que ninguém sabia o que era TDAH ao certo, né? Na época da minha mãe não tinha disso, do meu pai também não. Aí então a gente acabou procurando ajuda, porque foi uma coisa que a escola pediu na época e acabou vendo que era isso. Eu já tomei Ritalina no começo, que não deu muito certo, e depois eu fui pro Concerta. No começo a gente acaba ficando muito para baixo, sabe? Se sente que não é igual, não consegue correr igual, se sente incapacitado, acaba ficando por fora às vezes. Nunca sofri bullying. A única coisa que eu tive é deixado de fora, às vezes de trabalho, por ser meio que um peso e tal. Quando eu fui para particular, os professores começaram a notar uma certa dificuldade. Eles viram que eu tinha dificuldade e comecei a ter aula particular também. E mesmo assim não resolvia. Eu tinha 7 até professor de aula particular e não deu certo. Então aí eu acabei fazendo acompanhamento para ver o que era que eu tinha. Eu absorvo muito em vídeo e em áudio, mais as coisas do que lendo, que aí a minha concentração não esvazia. Cada TDAH, em cada pessoa, pode ser diferente. E cada pessoa tem uma forma diferente de lidar. Aí ela vai conseguir manter a calma e vai conseguir encontrar. E a forma que eu lido, cada dia você vai descobrindo uma coisa, um jeito que te ajuda. O custo do tratamento acaba sendo muito caro. O remédio, acompanhamento de profissional, então você chega uma hora que você não consegue manter tudo isso. Ainda tem muita gente que não sabe, né? Eu creio que muita gente pensa que é uma desculpa, algo assim. Há uma diferença do começo para agora, só que eu ainda sinto muita dificuldade em algumas coisas. Doutor, em off, enquanto a gente realizava a gravação e até no vídeo, o Victor falou que precisou parar com o tratamento do TDAH devido ao alto custo da medicação. Quais são esses medicamentos? Eles são realmente de difícil acesso? Essas medicações, né, como ele falou na reportagem, né, tem a Ritalina, tem o Concerta, que é uma Ritalina modificada, né, o metilfenidato modificado, tem o Venvance, Modafinil, né, isso nós estamos falando de marcas, né. Essas medicações são bastante caras e depende da dosagem, né, chegando a um custo de R$200 a R$300 mês. São de difícil acesso na questão de algumas delas, ele pode conseguir pelo SUS, pela farmácia de alto custo, mas não são todas, né? Talvez, se eu me lembro, o Modafinil e a Ritalina. Entretanto, tem que fazer todo um processo, exames, e essa é a grande dificuldade. Muitas vezes, a falta na farmácia de alto custo. E esse é uma grande dificuldade, e nem sempre, como ele disse na reportagem, a medicação é o melhor tratamento. André, no caso do Victor, a predominância dos sintomas do déficit de atenção. Além da falta de atenção, quais sinais também podem aparecer no quadro do transtorno? A falta de atenção, como ele trouxe, né? Mas a hiperatividade, que eu comentei anteriormente, né? Seria aquela pessoa que não consegue ficar parada, então, 40 minutos sentado numa aula, não consegue, vai muito para a diretoria, ou tem sempre que estar fazendo alguma coisa, então, se eu estou aqui conversando, começa a mexer, não consegue aguardar a sua vez, está sempre mexendo com as outras pessoas, mesmo que elas estejam concentradas, tem muita dificuldade de concluir uma tarefa. Esses são outros sintomas. Doutor, um estudo realizado recentemente por pesquisadores da Universidade da Catalunha, na Espanha, avaliou que a cafeína pode ser benéfica no tratamento do TDAH. Na sua opinião, o uso da substância pode ser usado também para fins terapêuticos?
Assim, Wellington, terapêuticos, benefício, né? Como a cafeína é um psicoestimulante, ele vai ter um benefício, como outras medicações. Mas pelos estudos, não é padrão ouro. Mas, às vezes, algum paciente não tolera, não tem nenhum problema tentar utilizar, mas não tolera outras medicações. Mas isso é assim, não é a melhor evidência, não é a melhor resposta. A gente sempre tem padrão ouro, né? Mas outras medicações ou outras substâncias podem ser usadas. Mas lógico, né? A gente tem que trabalhar com evidência e dose terapêutica, né? Então não é tomar em excesso café que vai tratar o TDAH, porque pode trazer outros sintomas com as outras substâncias, como aumento de ansiedade, palpitação, taquicardia, entre outras questões. Precisa ser um acompanhamento muito correto. André, os medicamentos utilizados para o transtorno apresentam algum tipo de efeito colateral? Eles são realmente benéficos no tratamento da doença? Luiz, eles são benéficos, mas como eu trouxe, nem todo mundo que tem déficit de atenção vai precisar de medicação. Como o Vitor trouxe, né? Cada um tem um tipo de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é por isso que a avaliação, né, seriada, ver o que cada paciente está demandando e qual o momento da vida. Então, isso é muito importante. Tem paciente que, mesmo tendo déficit de atenção, não tolera a medicação, porque ela pode dar efeitos colaterais, como aumento de ansiedade, palpitação, às vezes pode ter uma alteração no sistema cardiovascular, piora da sonolência, pode ter irritabilidade, alguns momentos a agressividade. Então precisa entender qual é a necessidade do paciente. O que nós temos de um estudo, uma coorte, que foi um estudo que acompanhou pacientes que usaram a medicação a longo prazo, não tem benefício usar a medicação por mais de 10 anos. Qual é o maior benefício? A gente tem que organizar a vida para ter menor demanda. Pode sim usar a medicação, mas ela tem que ser muito controlada e bem indicada. Há pouco tempo foi criado um projeto de lei que garante proteção aos portadores do transtorno. Na sua opinião, isso traz algum benefício para essas pessoas? Traz sim, né, Antônio? Eu acredito que essa parte, né, você tem a melhora do projeto de lei, não estigmatizar, é igual com a dislexia. A dislexia tem, por lei, mais tempo para fazer as provas. Então, vai fazer um vestibular. Você pode solicitar um tempo a mais para realizar as provas. Acredito que o déficit de atenção e hiperatividade também. Então, isso ajuda a desmitificar e não estigmatizar, dando mais acesso e possibilidade para quem tem um funcionamento diferente do que as outras pessoas. E isso gera possibilidades. Como o Vitor trouxe na reportagem, ele tem outras formas de aprender. Então isso é muito importante, porque você não generaliza, não estigmatiza, mas traz o potencial da pessoa, para que ela possa desenvolver e seguir para frente, fazendo um ensino médio, estudando, fazendo faculdade, podendo trabalhar. Isso é muito importante. André, o TDAH, ele tem cura? Renan, o que tem de evidência, na verdade, cura. Na verdade, você vai se adaptando, né? Como é do neurodesenvolvimento, se você começar a tratar, não medicamentosa precisa ser, mas tratar entendendo a forma que você funciona, igual o Vitor, ele aprendeu que ele aprendia mais com vídeos, talvez essas estratégias, você aprende como você funciona e como você retém melhor as informações. Então, a cura você não vai ter um funcionamento, mas você vai aprender a lidar com isso. E não quer dizer que você vai precisar de medicação para o resto da vida, mas sim que você vai aprender quais são os seus momentos, que você vai precisar de medicação ou não. Isso que a gente vai precisando observar. Chegamos ao fim do nosso programa. Agradecemos a presença do Dr. André Boim. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a todos que estavam aí nos assistindo. Quando precisar, estou aqui à disposição. E é isto. O TVT fica por aqui. Até o próximo programa.